Problema 1.1. Determine a força normal interna resultante que age na seção transversal no ponto A em cada coluna. Na coluna A, o segmento BC tem massa de 300 kg por metro e o segmento CD tem massa de 400 kg metro. Em B, a coluna tem uma massa de 200 kg metro. Primeira coisa que você deve fazer quando vai responder qualquer questão é se atentar bem para o enunciado. Então, vamos começar a ler novamente o enunciado e começar a verificar essas palavras que temos no enunciado. Determine a força normal interna resultante que age na seção transversal. Quando falamos em seção transversal, apenas em seção, a seção ela pode se dar em diversas direções. Ela pode estar nessa direção. Porém, quando ele fala seção transversal, é um corte, ok? Na direção perpendicular ao comprimento dessa minha coluna. Minha coluna tem um comprimento nessa direção, a minha seção transversal vai ser nessa direção, ok? Quando ele fala para calcular a força normal interna resultante, nós devemos lembrar o seguinte, que se ao contrário dele pedir só a força normal, ele pedisse as cargas internas resultantes, você ia lembrar o seguinte, que nesse ponto A aqui, quando eu tenho a minha seção transversal, funciona como se fosse um engaste, ok? E o engaste ele tem três impedimentos: impedimento vertical, impedimento horizontal e ainda os momentos. E aí você tem que analisar o que cada um dessas minhas reações provocam em relação aos esforços. Reações que estejam perpendiculares à minha área seccionada vão provocar forças normais, um esforço normal. Se essa reação, que é no caso o meu H de A, estiver na mesma direção da minha área seccionada, eu tenho forças cisalhantes, e no caso do momento de A, aí eu teria um momento fletor nesse meu ponto A. O que a questão pede é apenas para calcular a força normal. Então, qual dessas reações, eu sei que aqui funciona como se fosse um engaste, mas qual dessas minhas reações vai provocar uma força normal? O V de A, porque ela é uma força que está perpendicular, ok? Vai estar nessa direção, está perpendicular à minha área seccionada. Então, quando eu for fazer minha equação de equilíbrio, eu não preciso fazer a equação de equilíbrio, calcular o momento ou os meus esforços cisalhantes, seria minhas cargas horizontais, apenas as cargas verticais, ok? Porém, a primeira coisa que devemos fazer em qualquer questão é transformar todos os dados com as mesmas unidades, ok? Vocês percebam o seguinte, que a minha coluna em BC, ela tem 300 kg por metro, e de CD tem 400 kg por metro, estou falando da coluna da letra A, ok? Eu tenho forças em kilonewtons, então eu preciso transformar tudo isso em kilonewtons também, ou converter para gramas. Porém, eu aconselho vocês a transformar em kilonewtons. Por que transformar em kilonewtons? Quando analisamos uma estrutura, analisamos dois tipos de força. As forças de superfície, que agem sobre essa estrutura, e a força de corpo, que é a força da gravidade. Ok? Quando analisamos ela apenas pela sua massa em quilogramas, estamos esquecendo da força da gravidade que age sobre esse elemento. Então vamos transformar tudo para Newton. O Newton ele é igual ao meu valor em quilogramas vezes o meu valor em metros por segundo quadrado. Esse valor de metros por segundo quadrado é a minha gravidade. Então perceba o seguinte. Outra coisa que você deve saber também, que quando ele fala 300 kg por metro, é que a cada metro eu tenho 300 kg. Então observem o seguinte, 300 kg por metro. Para 3 metros, vou ter 300 kg vezes 3 metros. E aí eu tenho a simplificação e tenho a minha resultante, que seria 900 kg para 3 metros. Então, na coluna aqui de segmento BC,
eu tenho 900 kg, e para a coluna CD eu vou multiplicar 400 vezes a distância, porém até o ponto A, ok? Eu não vou multiplicar por tudo, porque eu tenho que analisar apenas o que chega até a minha área seccionada, beleza? E aí eu vou ter minha reação vertical. Eu não analiso toda. Se eu analisasse toda a coluna CD, eu estaria analisando a influência desse peso, dessa minha força até o meu ponto D, ok? Transformando isso, porém, quando eu multiplico, outro detalhe, quilogramas por metro por segundo quadrado, o valor da gravidade é 9,81. Aí eu vou multiplicar a minha resultante, que seria 300 vezes 3, que é para esse meu segmento BC, vezes o meu valor da gravidade. Porém, aí eu vou ter um resultado em newtons. Porém, para simplificar para quilonewtons é fácil. Quilonewtons, 1 kN é igual a 1000 newtons. Então, bastaria eu dividir por 1000 e teria 8,83, simplificando, quilonewtons. Feito isso, organizando todos os dados com as mesmas unidades, vamos para as equações de equilíbrio. Respondendo a letra A, nós temos o seguinte: equação de equilíbrio, faço somatório de forças verticais. Porque só as forças verticais? Porque eu quero encontrar apenas a força normal. Essas forças verticais são as que provocam esforço normal naquela minha área seccionada. Eu não preciso fazer, na minha equação de equilíbrio, somatório de momentos e somatório de forças horizontais. Ok? Só se eu não tivesse dados suficientes para encontrar essas minhas reações, aí eu continuaria calculando esforços horizontais e momentos para encontrar aquela minha reação vertical. Beleza? Então, aqui embaixo, de cor vermelha, vocês têm a minha carga em newtons para cada um desses meus segmentos. Para o segmento BC eu tenho 8.829 newtons. Para o segmento CD eu tenho 4.708 newtons. Beleza? Já convertidos para newton, né? Eu peguei o valor em quilogramas, multipliquei pela distância que eu quero encontrar, que é o ponto A, no meu caso para o CD, e pelo meu valor da gravidade. Feito isso, eu substituí na minha equação de equilíbrio somatório de forças em Y em quilonewtons, porque é a minha unidade dos esforços que estão apresentados nas questões. Vocês poderiam também trabalhar tudo em newtons, mas eu teria que colocar, ao invés de 3 kN, colocar 3.000 newtons, aqui 5.000 newtons, ok? Então você vai fazer o somatório, todos os esforços, mais a minha reação vertical no ponto A que eu quero encontrar. Lembrem que somatório de forças é tudo que chega por um lado e pelo outro para impedir esse deslocamento, porque sempre estamos falando aqui de estruturas estáticas. Então lembrem o seguinte: quando eu tenho esse ponto aqui, meu ponto A, eu vou ter um somatório de forças que está chegando aqui, que vai ser todas essas forças, menos 5. Lembrem que forças na direção de baixo para cima, como eu tenho aqui, nesse sentido, são forças negativas. Ok? Então tem menos 5, menos 3, menos 8,83, aqui está em quilonewtons, menos 4,71, que é essa minha força que eu calculei. Ok? Então tem um somatório dessas forças e vou ter o meu V de A, que é esse daqui, que eu orientei positivo. Porém, se no final ele dá um valor negativo, significa que eu orientei de forma errada. Ok? E no final eu encontro a minha reação. Isso significa o seguinte: que eu tenho 24,54 kN, porém eu preciso ter também aqui em cima 24,54 kN, que é o princípio da estática, né? É a anulação de forças. Se eu tenho chegando aqui 24,54 newtons, eu tenho aqui também 24,54 newtons. Em módulo, essas forças se anulam, eu não estaria analisando negativo positivamente. Mas para o somatório de força e equilíbrio, nós analisamos quando ela está de baixo para cima, nesse sentido, essa seta ela é negativa, quando está de cima para baixo, e quando está de baixo para cima, como está aqui na setinha, nessa direção, é positivo. Ok? Beleza? Então vamos agora para a nossa letra B. Essa é a questão mais simples, a questão mais fácil do capítulo 1.
Vamos avançando nas questões, vocês vão ver questões mais complicadas, outras mais fáceis. O livro ele vai variando, ele não avança de forma gradativa em relação à dificuldade, ele vai variando. Você pode pegar questões mais difíceis nas próximas, mais na frente questões mais fáceis. Isso é bom para você lidar com diversos tipos de situações. Ok? Vamos agora para a nossa coluna B. Coluna B, ela é feita da mesma forma. Você vai calcular essa carga distribuída para o segmento total. Então você tem 3 metros. A minha coluna, analiso só até o ponto A. Vejo quanto que isso significa em força, multiplicando pela gravidade. E aí eu tenho 5,5886 N. Transformo isso para quilonewton, que foi a unidade que eu escolhi para calcular essas reações, e faço minha equação de equilíbrio com somatório de forças em Y. Repetindo, eu estou utilizando apenas o somatório das forças em Y, que são o somatório das forças verticais, porque eu quero encontrar a força normal interna resultante nesse ponto. Faço somatório, então eu vou ter 2 vezes 4,5, porque eu tenho duas forças de 4,5. Lá em cima eu tenho uma força de 8 kN, ok? E eu tenho também duas forças de 6 kN e tenho a minha força que representa essa minha coluna, convertida para newtons já, ok? Somando tudo isso, eu tenho minha reação V de A igual a 34,89 kN. Novamente, explicando para vocês, eu tenho a minha seção transversal, eu tenho uma força que está chegando aqui e tenho a reação V de A que tem que ser iguais. Então, se eu tenho 34,89 kN aqui, eu preciso ter a mesma coisa aqui, ok? Para que essa estrutura se mantenha estática. A questão está respondida. Até a próxima questão. Bons estudos.